Olá, pessoal, boa noite. Estou entrando aqui. Boa Olá, boa noite. noite. Já deu 19 horas, então a gente pode iniciar nosso bate-papo. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui mais uma vez com essa live que tem o objetivo de tratar de alguns assuntos, de algumas dúvidas a respeito de acessibilidade. E hoje nós escolhemos o tema Acessibilidade Arquitetônica, Caminhos e Desafios para um Espaço Inclusivo. Né? Então, a gente veio falando a respeito de alguns temas nas últimas lives, e hoje esse vai conseguir contemplar dúvidas que provavelmente estão aí na cabeça de várias pessoas, já que essa acessibilidade, né, arquitetônica, ela faz parte do nosso dia a dia, ou deveria fazer, né? Então a gente vai conversar hoje um pouco a respeito com a Thaís e com a Fabiane, né? Elas são as especialistas no tema acessibilidade. A Thaís, ela é especialista nesse tema especificamente, nesse tipo de acessibilidade que é arquitetônica. Então, eu convido... antes, importante, para que a gente possa ter a melhor inclusão possível nessa live, eu sou Natália Correia, eu tenho a pele clara, né, para aqueles que têm alguma dificuldade, alguma característica que impeça, né, a visão mais abrangente possível. Então, eu sou uma mulher, eu tenho a pele clara, o cabelo castanho claro, algumas mechas mais loiras. Eu estou com uma blusa laranja e com um cordão com uma árvore, chamada Árvore da Vida, que eu gosto bastante. Então, passo a palavra para a Thaís começar se apresentando. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Thaís, eu sou mulher, eu sou morena, tenho cabelos castanhos escuros e cacheados. Hoje eu estou usando um óculos de aro dourado. Atrás de mim tem uma parede de fundo branco e eu estou usando uma blusa bege. E hoje aqui eu estou à disposição de vocês para a gente criar um ambiente de bate-papo para conversar um pouco mais sobre acessibilidade arquitetônica. Um tema que eu gosto muito, né? Então vou ter que me controlar para não ficar papagaiando muito também. Mas vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Fabiane Catai. Eu sou mulher, cisgênera, pele clara, olhos claros. Meus cabelos são castanhos com algumas mechas loiras. Hoje eu estou usando uma blusa, estou de festa julina hoje. Que depois daqui eu vou para uma festa, então eu já estou a caráter aqui. Então eu estou usando uma blusinha preta e um camisão xadrez, né, da cor preta e branca. Opa, preta e vermelha. Então sejam todos bem-vindos. E tá fechada a minha câmera? Não, eu tô te vendo, tranquilo. Não, tá aberto. Eu, Uhum. tô- eu só estou vendo a Natália, Hoje, mas vocês estão todos se vendo, então isso que é importante. eu acho que tá tudo certinho, sim, Thaís. Aqui. É, e eu também, né, convido o pessoal aí que esteja entrando na live para fazer perguntas, né, para essa interação ser mais bacana aí para a gente tirar as dúvidas do pessoal, tá? Isso mesmo. Então, já mandem para a gente conversar um pouco a respeito de acessibilidade arquitetônica. Bom, hoje a nossa ideia é realmente, como o pessoal falou, um bate-papo. Então, também dar dicas, né, para adaptação do espaço, soluções que sejam acessíveis, né, porque algo que a gente falou bastante na última live, por exemplo, foi a respeito do custo, né, de não haver a necessidade de um alto custo, muitas vezes, mas sim serem possíveis adaptações, né, que sejam simples e que, assim, valorizem o ambiente, valorizem o espaço e, ao mesmo tempo, tornem o ambiente acessível e inove também, né, o espaço, o ambiente, enfim. Então, vamos começar falando sobre uma parte mais básica, vamos caracterizar. Thaís, conta pra gente.
o que seria um espaço acessível? A acessibilidade arquitetônica, ela atua principalmente, né, na extinção de qualquer barreira, né, que o espaço possa ter, para que ele possa ser utilizado amplamente, né? Então, quando a gente fala em barreiras, a gente pode pensar basicamente o quê, né? Ah, é um degrau que impede uma entrada de uma mãe com um carrinho de bebê, né? Ou de um idoso com um andador. Ah, o que me Uhum. impede de acessar, por exemplo, um determinado ambiente, por uma pessoa que tem deficiência visual. Por exemplo, se a gente colocar o piso tátil, nós conseguimos direcionar a pessoa, né, pelos caminhos. Então, aquilo você elimina alguns tipos de barreira também, né? Então, a gente está pensando na pessoa em utilizar amplamente os espaços, né? Desde o acesso, né? Então, a gente vai pensar em calçadas, a gente vai pensar em rampas, a gente vai pensar em vãos de porta, né? Uhum. Para então usando a cadeira de rodas, mas também para pessoas obesas, né? Então, basicamente é isso, é você dar o acesso para que todas as pessoas possam utilizar. Então, não é um espaço para pessoa com deficiência, é um espaço para que todos se sintam confortáveis. Sim. Eu penso que em determinado momento da vida, todos nós vamos precisar usar, né? Eu uso óculos hoje em dia e meu grau vai aumentando. Então, eu tenho uma dificuldade maior de ler algumas placas, né? Então, um espaço que tem as letras maiores, tem as placas mais bem sinalizadas, ele é um espaço que me acolhe também, né? Um espaço e quando eu ficar velhinha, eu possa ir com a minha bengalinha, né? Ou quando eu estava grávida, que eu estava com uma barriga enorme, né? Eu consigo acessar aquilo, né? Porque eu morava, na época da minha gravidez, eu morava, por exemplo, num apartamento que ele não foi planejado para pessoas acima do peso. Então, eu não conseguia entrar dentro do box do banheiro, do tamanho que estava a minha Uhum. barriga, né? Então, você imagina, o espaço, ele deve prever isso para as pessoas terem qualidade de vida, né? Em todos os ambientes. É verdade, em diferentes momentos da vida também, né? Como você está falando. A gente realmente precisa colaborar para desmistificar, para tirar essa ideia de que uma pessoa, né, que apresente, que tenha uma deficiência, que tenha uma característica que leve a essa necessidade, né, de mudança do espaço, não será nós mesmos em algum momento, né, um dia, enfim, por diversos motivos. Então, acho que talvez seja o ponto alto de facilitar a ideia da inclusão, né? Quando a gente passa a se incluir também nessa ideia, né, de adaptação. Eu penso assim, por exemplo, uma barra de apoio que a gente usa no banheiro. Ela custa 40, 50 reais, né? Então não é um valor que você possa pensar que é um valor muito alto. Aí você pensa, qual que é o valor que você dá para sua segurança, né? Quando você toma banho, você quer lavar o pé, né? Sem se apoiar num azulejo que pode ser muito liso, né? Se você precisa de um apoio maior, se você se você é velhinho, se você, entendeu? Então, qual que é o valor que Perfeito, você dá de segurança do seu ambiente, né? é verdade. Eu acho que eu vou aproveitar esse gancho, Thaís, vou pedir para a Fabiane falar um pouquinho sobre essa ideia do impacto na qualidade de vida, né? Talvez sob outros aspectos a respeito da acessibilidade arquitetônica. Como que isso pode impactar a vida das pessoas no dia a dia? Então, eu penso que eu tive uma experiência quando eu tinha os meus 19 anos, que eu comecei a trabalhar com isso. Eu tive uma experiência com uma pessoa, era uma amiga, né? Ela é uma amiga até hoje. Nós fomos num evento, nós trabalhávamos na mesma empresa, nós fomos num evento e nós ficamos juntas no mesmo quarto, né? E ela é cadeirante, né? Ela usa cadeira de rodas.
E a gente foi trabalhar no evento, a gente ficou de um dia para o outro, né? Era em São Paulo. E eu assim, vivenciei, né, o dia a dia de uma pessoa cadeirante, né? Às vezes a gente não tem essa oportunidade. Pois Eu tive é. essa oportunidade de ver o que a pessoa ela precisa de fato para ela ficar autônoma. Então, nós Uhum. ficamos num hotel, né, muito acessível. Então, ela conseguiu fazer tudo sozinha, ela não pediu ajuda em nada. Então, a gente ficou no mesmo quarto, ela se trocava sozinha, ela tomava banho sozinha, fazia tudo sozinha. Bacana. Mas a diferença é que esse quarto era adaptado, ele tinha todos os requisitos aí para uma pessoa que está nessa condição. Aí a Uhum. gente foi almoçar num restaurante, né, que fica na parte de baixo, mas fora do hotel. Sim. E aí a gente foi, pedimos, né, comida, tudo, e ela falou assim, Fabiana, eu vou usar o banheiro. Hum. Aí quando ela foi usar esse banheiro, ela não conseguiu usar. Ela não conseguiu fazer as Totalmente suas diferente. necessidades básicas. Então, assim, naquele momento, para mim foi muito impactante, porque eu me coloquei no lugar dela. Então, assim, você vai, né, para fazer alguma atividade, seja almoçar, seja, né, conhecer um ambiente, e Sim. chegando lá, esse ambiente, ele te exclui, né? Você não se sente, né? Você não consegue fazer uma necessidade básica, né? Uhum. Aquilo me impactou bastante, assim, me trouxe uma questão, assim, eu não sou uma pessoa com deficiência, só que eu tive uma vivência prática com alguém Uhum. que tem uma deficiência e ela vive isso todos os dias. Naquela época não tinha uma legislação tão rígida, né? E ainda bem que existe essa legislação. Então ela passava por isso em vários locais. Então imagine como é que fica a questão do emocional dessa pessoa. Como que ela Pois se é. sente, né? Quando ela entra no ambiente, ela não pode usar o espaço como todo mundo usa, né? Então Uhum. eu acho que essa questão do nosso desenvolvimento de uma empatia, que a gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque a gente não vive o que o outro, né? Mas entender que é necessário ter essas adaptações, né? Uhum. Porque senão a pessoa ela fica impedida e ela não usa aquele espaço da forma digna, correta, como todo mundo. Então, acho que é Uhum. isso que é mais sério, né? Da gente parar para refletir sobre essa conscientização mesmo, né? Que eu acho que é o mais importante nesse trabalho. É verdade. E eu creio que por vezes é algo que a gente já falou em outros momentos, falte o raciocínio em direção ao tema, né? Mas talvez por várias pessoas não falte a ideia de fazer, uma vez que toma conhecimento do quanto isso é importante, né? Então, eu acho que sempre reforçar o quanto isso impacta a vida das pessoas de várias formas, não é apenas o chegar ou não a algum lugar, né? Mas é o quanto aquilo beneficia ou desfavorece a pessoa naquele momento e como ela carrega isso para o resto da vida dela. E como você falou, né, Fabi, é um acúmulo. Quantas Uhum. vezes isso vai acontecendo, né? Então, essa ideia de que é possível tornar o ambiente acolhedor é muito importante, né? Então, se a gente passa a perceber que isso é possível, a gente começa a raciocinar nesse sentido e a pensar, bom, então, o que que eu posso fazer para contribuir, né? Seja em um ambiente de trabalho, seja em uma empresa, um restaurante, na calçada, né, da minha casa. Então, o que que deve, o que que pode ser feito? Então, vamos lá, Thaís. Dicas? O que que a gente, de que forma a gente pode começar? Com o básico e talvez depois, né, algo mais complexo. O legal é a gente dar uma olhada, né? Que a acessibilidade do espaço construído, né, do ambiente, ela é regida por uma norma, né, a NBR 9050. Então, a pessoa interessada, se ela entrar na internet, baixar essa norma, ela tem todos os detalhes das medidas, dos ambientes, como colocar, né?
Uhum. Então, a gente orienta sempre a estar contratando um profissional qualificado, porque isso auxilia para a pessoa não ficar perdida, né? Ah, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Mas isso não impede da pessoa que quer dar uma olhada na norma e ver como ela consegue se enquadrar, né? Tá olhando, porque tem coisas que são mais simples, né? Do que parece dentro são muitas páginas, você fala assim, eu não vou conseguir ler isso e adaptar tudo. Por exemplo, vamos começar pela fachada, né? Se você tem uma fachada de vidro muito grande, tem a indicação de colocar aqueles adesivos amarelos, né, de sinalização na parte baixa, na parte do meio, para a pessoa não dar com a cabeça, né, no vidro, Sim. não se machucar, não quebrar. É uma questão de segurança também, né? A Uhum. mesma coisa como você deve conhecer, Natália, que no mundo natural a gente faz isso com adesivo nos vidros para passarinho, né? Então, Exato. isso também beneficia a natureza, né? Porque o passarinho vê aquele adesivo, ele não vai se quebrar ali com a cabeça no vidro. Agora, aquela fita amarela, ela não, nem sempre é uma fita bonita, né? Porque você compra Uhum. aquele. Nossa, não vai combinar. Mas existem opções. Você pode mandar fazer uma fita com que tenha intercalado o logotipo da sua empresa, né? Então você Bacana. consegue colocar uma coisa que fique de uma forma elegante, de uma forma bonita, mas que atenda os critérios de segurança também, né? Uhum. Porque eu já vi em obras que eu fiz parte, né? Da pessoa entrar para querer ver, a obra não estava nem pronta, né? Não tinha Uhum. colocado vidros. A pessoa entrar e tentar entrar pelo próprio vidro, né? E Nossa, espalhar o vidro todo. Machucou a sim. pessoa, trocar o vidro, é um transtorno, né? Que você tem que acionar seguro. Ainda bem que não aconteceu nada grave, mas você imagina se acontece isso, né, na responsabilidade de um proprietário de uma loja. Então, isso impacta numa seriedade muito grande, né, quando você pensa nos acidentes. É por isso que para a questão de acessibilidade arquitetônica existe a questão de fiscalização, né? A Uhum. gente vê fiscalização maior em cidades grandes, como São Paulo, né, que tem departamentos específicos, né, Uhum. para cima da questão da acessibilidade dos espaços comerciais, que você precisa aprovar com um projeto de acessibilidade o ambiente para que você consiga operar. Uhum. Então, mas a gente precisa pensar em cumprir as normas, mas também não só para cumprir as normas. Eu tenho aqui, por exemplo, o caso aqui em Foz do Iguaçu mesmo. A academia que Uhum. eu tem um banheiro acessível no térreo, só que ele fica trancado, né? Isso é Nossa. acolhedor? Isso não é acolhedor, porque o banheiro acessível, ele não é exclusivo de deficiente, ele é preferencial. Então, a Uhum. pessoa que naquele momento ela tem uma necessidade especial e está precisando usar o banheiro, que é uma pessoa, pode ser a pessoa Pois é. obesa, pode ser a pessoa idosa, pode ser a pessoa, qualquer pessoa pode usar aquele banheiro. Sim. Então, por que está trancado, né? Uhum. Isso é muito sério de se pensar, né? Por que não tem uma Verdade. fiscalização dos menores? Verdade. E a própria sensibilidade, né? É isso que a gente está falando, de você entender o motivo, né, daquilo existir, né? Ele vai servir para quê? Talvez falte realmente essa ideia mais ampla, né, do uso, da motivação. Então, E enfim. eu acho que, até pensando em negócios, né, eu acho que um empresário hoje que tem uma mentalidade já para essa área de acessibilidade, ele está pensando nos seus clientes, né? Então, o foco estão nos clientes, né? Uhum. Então, você deixar um banheiro fechado ou usar o banheiro de pessoa com deficiência como estoque, né? Que eu já vi também. A gente ia em algumas empresas e a gente via isso. Não tinha nenhum cadeirante, então eles usavam o banheiro para estoque. É o que a Thaís disse, então não é exclusivo apenas para a pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência ela precisa desse banheiro, né? Então a gente deixar isso disponível para todos, né? A gente passa uma mensagem clara, né, para os clientes ou para os colaboradores de uma empresa que eles são importantes, a gente está pensando neles.
né? Isso faz toda a diferença, né, no ambiente que você está trabalhando, ou o ambiente que você vai num estabelecimento. Eu, quando vejo que não tem tanta acessibilidade, eu quero estar em outro lugar, eu não quero estar naquele lugar. Eu opto por, né, minha opção é por restaurantes ou lugares que têm uma acessibilidade mínima razoável, porque eu Uhum, já tenho essa mentalidade, né? Então, eu uhum. acho que se o empresário ele tem essa mentalidade, ele está pensando nas pessoas que estão lá, né? É, Consumindo aquilo que ele está oferecendo, né? é Então, acho que verdade. Eu acho que acaba sendo um diferencial, né? A gente pode colocar dessa forma, né, Fabi? Veja que isso que você estava dando, né, de exemplo dessa sua amiga que estava em um hotel cujo quarto era adaptado, então ela conseguiu se sentir bem, estar naquele ambiente da melhor forma possível. Então, provavelmente, ela contou isso para outras pessoas, né? Então, hoje a gente também tem que ter essa ideia do quanto é divulgado para o bem ou não, né? Elogiando ou não o ambiente e como efetivamente a pessoa ela vai privilegiar locais que sejam acessíveis e vai fazer propaganda para outras pessoas, né? Então, inclusive, existem aplicativos que você faz isso hoje. Então, a pessoa com deficiência, ela olha, tem acesso a alguns aplicativos que ela valida o lugar que ela foi, né? uhum, Então, esse restaurante é acessível, ela vai colocar lá uma estrelinha e isso vai ser divulgado para a rede, né, de pessoas com deficiência. Então, isso já é algo que acontece e muitos empresários não sabem disso, né? Então, é importante fantástico. aí a gente esclarecer. E tem outras questões também que é bacana a gente pensar, porque quando a gente está num ambiente comercial, que a gente vai estar investindo, falar assim, eu vou gastar com acessibilidade, não é gastar, é um investimento, né, que você vai Uhum, estar dando um acolhimento diferenciado. Aí você pensa, eu tenho que fazer a placa do caixa. Você já vai fazer a placa do caixa, né? Está escrito lá caixa. Aí o que custa você fazer a placa do caixa já pensando na comunicação visual acessível, ou seja, que tenha a fonte, que tenha o contraste certo, né, entre o fundo e as letras, com letras maiores, com letras com fonte sem serifa, com o pictograma, que é aquela imagem, né, que vai ajudar a gente a compreender o que é aquele ambiente ou aquele tipo de atendimento. Então, você só vai estar fazendo escolhas qualificadas para o seu ambiente, né? Você não vai estar gastando a mais. E é isso que a uhum. gente precisa pensar em construir essa mentalidade, né? Exato. Opa, Você ouviram? Foram comentou meus gatos. Você comentou, Oi. Thaís, dessa questão do pictograma, né, da figura, da letra, do contraste, né? Eu É. acho que é importante a gente também falar quais são as pessoas que se beneficiam com isso, né? Uhum, Então, por exemplo, a pessoa que é surda, geralmente as pessoas que são surdas, elas se comunicam por meio da Libras. Eu dei aula para alguns alunos surdos e vamos dizer que 90% não sabia a língua portuguesa. Então, se eu coloco, certo. por exemplo, uma faixa só como caixa, por exemplo, só a palavra, né? Uhum, É provável que essa pessoa ela não seja atendida, ela não seja acessível para ela, né? uhum, Ou, por exemplo, alguém que tem uma dislexia, tem dificuldade de fazer a leitura dessa letra. Então, assim, a gente vai beneficiando essas pessoas, né, específicas. E a gente vai se. É tão gostoso a gente entrar no lugar e a gente sabe onde estão as coisas, isso traz um senso de organização, né? Então você fala, poxa, uhum, eu estou sendo atendida por pessoas que estão pensando, né, nesse ambiente. Então a uhum, gente acaba ficando, eu como cliente, eu gosto disso, né? Então eu acho sim. que o empresário que ele hoje ele está, né? Não só empresário, a gente tem que também levar isso para nossa vida, né? Assim, o que eu faço, né? Seja um profissional, seja uma empresa que eu tenho, se eu estou pensando sobre isso, né? Por exemplo, de ter a empresa ter um site acessível, a gente vai sair um pouquinho da parte de arquitetônica, mas o pensamento é o mesmo, né? É. Então a gente vai criando essa mentalidade em qualquer lugar que nós estivermos, né?
Eu E acho legal a gente pensar, por exemplo, eu vou no seu estabelecimento, eu preciso levar o meu pai que ele usa bengalinha. Será que eu consigo uhum, chegar com você? E se o seu maior cliente, que vai chegar logo mais, ele precisa estar num espaço que é acessível? Você está preparado para receber esse seu maior cliente? Então, são coisas para a gente parar para pensar, né? Que uhum. motiva a gente a estar investindo no espaço construído, pensar antes de refletir, né? Planejar antes de executar os espaços. E aproveitando essa ideia, né, trazendo um pouco do que a Fabi estava falando, do que você colocou agora, Thaís, para outras características, por exemplo, para o autismo, há algo que a gente possa pensar de adaptação do espaço para colaborar para aquela pessoa estar se sentindo melhor? O que que a gente poderia fazer? É bem interessante isso, porque a gente vê muitas ações, né, voltadas para o autismo hoje em dia e a gente não pensa como acolher esse público dentro do nosso ambiente. Eu vejo Uhum, que uma coisa super importante de pensar espaços maiores, assim, quando for possível, ter um espaço livre de estímulos sensoriais, porque o tá. autista, muitas vezes, ele tem algumas respostas exacerbadas, ele precisa de um momento, né, de ficar quieto, de ficar tranquilo, às vezes num restaurante, alguma coisa assim, né, que tenha redução Uhum, de iluminação, comunicação visual. Isso são coisas que a gente não vê nos ambientes hoje em dia, né? uhum. Acho que é o oposto, né? Acho que a gente está num momento de quanto mais estímulo parece ser melhor, né? Então isso também dificulta bastante essa tranquilidade, né? Eu queria aproveitar, né, que a gente está nos minutos finais, fazer uma Uhum, ação aqui. Pessoal que estiver interessado, esse é o meu livro, né? Acessibilidade e bacana. sobre as barreiras arquitetônicas nos ambientes educacionais. Mas a gente pode pensar, né, que as barreiras arquitetônicas elas influenciam em todos os ambientes, né? Então dá para Uhum, refletir um pouco mais sobre isso de forma ampliada. bacana. E para ter acesso ao material, a gente pode entrar no Accessibilize underline conecta, tá certo? Isso. Perfeito. Então, acho que é isso. Querem colocar mais alguma coisa? Eu quero agradecer esse bate-papo maravilhoso aqui com vocês. Foi muito bom estar trocando essas Bacana. ideias. E vou deixar um beijo carinhoso aqui e a gente se encontra de novo na próxima quarta, né? É isso aí, mais um assunto aí sobre acessibilidade. A gente vai juntas aí construindo, né, essa mentalidade aí para o mundo mais acessível. Bom, então, lembrando que esse vídeo ele vai ficar gravado, tá? Então vocês vão encontrá-lo. Por exemplo, a gente deixa aqui no Accessibilize, né? Underline Conecta. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram mandar alguma pergunta, coloquem lá associado ao vídeo, que a gente vai se esforçar para responder. Então, todas as quartas, às 19h30, a gente tem feito esse bate-papo a respeito de temas relacionados à acessibilidade. E a gente se vê na próxima semana. Até mais. Até Ai, mais. tchau, tchau. Tchau, tchau.